Fala galera, tranquilo, beleza? Hernani Valós falando aqui. Vamos continuar nossa saga aqui de 1.000 a 6.000 reais. Será possível? Será possível fazer 5.000 reais de lucro? Banca inicial foi 1.000 reais. Pessoal, estamos aqui. Nossa banca está com 1.526. Lembrando que a gente já foi para 700. Depois a gente foi para 200 e alguma coisa. E nós estamos oscilando aí. Fazer uma correção a respeito do vídeo de ontem. Mostrar aqui para vocês. Dia 1º, ontem foi dia 5. Ontem a gente fez 1, 2, 3, 4 entradas, sendo que ficou 1x3, um in e 3 loss. Ontem, pessoal, eu não estava anotando o valor das entradas de ganho e o valor das entradas de perda na calculadora. E aí acabou que eu ultrapassei o stop de 200 reais, que é o stop do dia, e nem me dei conta. Eu esqueci que eu tinha feito Soros na segunda entrada, enfim. Aí depois que eu fui assistir o vídeo, eu fiz as contas e falei, peraí. E aí eu fiz as contas e vi que eu tinha perdido, na verdade, foi 300 reais. Então, deixar aqui a correção e explicar que eu ultrapassei meu stop, só que eu não ultrapassei por uma questão de não me conter, de querer recuperar, de não aceitar. Não foi isso. Foi uma questão de conta mesmo, de que eu não me ative a que eu já tinha perdido os 200 reais. Tá bom? Então a gente continua aceitando o stop, é só 200 reais por dia. Nós vamos continuar dessa forma, beleza? Então vou procurar minhas entradas aqui. Desculpa, pessoal, eu não estava mostrando o gráfico. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Aqui o histórico. Dia 5, 1, 2, 3, 4 entradas, tá? 1x3. E a nossa banca está nesse valor, 1.526,63. Agora sim, vamos buscar as entradas. Fiz minha primeira entrada do dia, explicar para vocês. Foi uma compra aqui nessa região de suporte. Esse suporte, ele está marcado, eu marquei ele por conta desse fundo. Aqui, ó, um fundo bem interessante, bem distante, olha só. Teve um toque. Então eu marquei por conta desse fundo aqui, tá? E ele faz bastante tempo que não buscou aquela região ali de negociação. E também por conta desse candle aqui de bastante força. Esse aqui é um candle de um Mubaruzo, né? Que é chamado. E houve aqui um pico de vela, onde ele fez uma vela bem grande em direção ao meu suporte. E quando tocou lá, eu entrei para a próxima vela. Beleza? Vamos buscar a próxima. Deu gain, vamos buscar a próxima entrada. Pessoal, fiz segunda entrada aqui. Entrada arriscada. Foi o seguinte, aqui nós temos uma região de resistência aqui, onde houve um toque, aí ele veio aqui novamente, fez um segundo toque e fez uma correção. Após essa correção, ele buscou novamente aquele ponto. Quando ele chegou lá, a meu entender, por ele ter buscado novamente aquele ponto em um curto espaço de tempo, eu acreditei que ele pudesse romper aquele ponto. Então, aqui vocês podem olhar e falar, é uma resistência e é uma boa opção de venda. Quando chegar lá, eu faço uma venda. Só como ele buscou, neste momento, fez uma pequena correção e buscou de novo, a minha análise foi que ele estava com força de rompimento. Então, eu fiz o inverso. Quando chegou aqui, eu fiz uma compra para a próxima vela. Ele fez aqui deixou um padrão, retraiu, e na próxima vela ele rompeu e deu gain. Tá ok? Por que eu achei que ele poderia romper? Por dois motivos. Primeiro, porque ele buscou aqui esse ponto e buscou novamente em um curto espaço de tempo. E segundo, porque tem uma região muito boa aqui, ó. Eu acreditei que ele pudesse estar buscando este valor que foi negociado anteriormente.
já que esse anterior aqui ele já tinha buscado antes. E olha só, olha o tamanho dessa vela. Foi um gain, pessoal. Essa entrada eu fiz com Soros, tá? Peguei o valor da minha entrada e somei com o lucro da anterior. O valor da entrada foi 190 e deu gain. Vamos buscar a próxima. Agora deu uma vela bem grande, possivelmente a incidência de alguma notícia. Ó, você vê que a notícia é quando começa a fazer velas que são 3, 4 vezes maiores do que as anteriores. Olha só a diferença dessas velas comparado com essa. Ó, todos os gráficos. Isso é notícia. Beleza, pessoal? Galera, fiz a terceira entrada do dia. Era para mim ter mudado aqui, colocado R$100. Acabou que eu não mudei e fiz uma entrada de 190. A entrada aqui é o seguinte. Tem uma região aqui que eu marquei um suporte muito boa. Ela vem bem lá de trás. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, esta região aqui, tá? Onde buscou. Então é uma região muito boa. Buscou há um bom tempo atrás. Depois ele ficou sendo negociado acima dessa região. E agora ele está indo próximo dela. Ó, aqui, ó. Então eu acredito que a busca dela é um toque que quer testar essa região que foi anteriormente negociada. E a minha entrada foi nesse sentido. Houve aqui um rompimento. Depois ele fez uma pequena vela de correção aqui verde, depois ela deu uma vermelha me indicando que ele poderia buscar essa região negociada, que tinha players ali interessados que o mercado buscasse uma região mais baixa, e eu acreditei que aonde ele queria buscar é esse suporte, tá? Vamos aguardar o resultado. Deu um gain, ela estava bem vermelha, acabou que ela ainda fez uma correção, mas foi um win. Beleza, vamos buscar a próxima. Pessoal, fiz mais uma entrada aqui. Explicar para vocês. Lembra aquela região que eu falei que era muito boa? Um suporte? Lá de trás, ó. Então, onde que é esse suporte? Suporte bem antigo. Eu passei. Vamos ver o resultado aqui primeiro. Então, esse aqui é um suporte bem interessante, que foi negociado anteriormente, e que quando tocou nele, ele veio aqui, eu aguardei porque ele ainda não chegou a tocar, e depois ele veio de novo, e tocou nessa vela, eu fiz a entrada para a minha próxima vela. E deu um loss. Infelizmente não respeitou esse suporte, que era uma boa região para ser feita uma compra. A minha entrada foi de R$200. Vamos buscar a próxima entrada. Pessoal, fiz mais uma entrada aqui. A entrada que eu gosto de fazer, que é em direção ao objetivo. Então foi uma venda, tá? E qual que é o objetivo? Essa minha linha de suporte aqui. Essa minha linha de suporte, assim como a anterior, é uma linha muito boa. Ela é uma marcação de M15. Deixa eu colocar aqui velas de 15 minutos para a gente olhar melhor. Ó, agora as velas estão de 15 minutos. A entrada anterior, que foi um loss, eu fiz neste suporte aqui, tá? De M15. Só que ele tocou nele e rompeu. E aqui eu fiz mais uma, tá? Ó, por conta desses topos aqui, que foi rompido. Depois ficou negociado acima e pode ser que ele esteja buscando aqui um pullback, tá? Que ele volta e faz um toque novamente nessa região onde ele foi rompido anteriormente. A entrada foi essa e foi um gain. Vou colocar aqui velas de 1 minuto para a gente olhar. Ó, sequencial de velas. Tocou. Aqui poderia ser feita uma compra também, ó. Eu já vou fazer uma compra. Vamos aguardar o resultado. Essa entrada de agora é price act puro. Tocou no meu suporte,
que é um bom suporte, um suporte que foi traçado em vela de M15. Então tocou nele, eu fiz a compra. O ideal é fazer a compra mais próximo do toque, só que como eu estava mostrando para vocês, não deu para fazer e eu fiz a compra aqui. Tá? Vamos aguardar o resultado. Deu bem, galera? Vamos buscar a próxima entrada. Mais uma entrada aqui, vou explicar para vocês. O gráfico, eu fiz essa marcação aqui, que era um suporte, uma região muito boa, que é esta região aqui, ó, onde houve esse toque, tá? E ela rompeu aquela região lá, rompeu aqui, tá? E depois ele começou uma retomada, ó, velas verdes, vermelha, duas verdes, e eu fiz uma compra para a próxima vela, que no caso é essa aqui, que infelizmente ela está indo em desfavor da minha entrada. Mas a minha entrada, a minha análise foi no sentido de que ele iria buscar um toque aqui, ou um toque, ou inclusive um rompimento. Se for um toque e depois ela continuasse descendo, seria um pullback. Então é um suporte, um suporte bem interessante, onde ele fez um rompimento do suporte e depois ele começou a subir. Então eu fiz a favor do objetivo, que seria o toque nesse suporte, que agora virou uma resistência. Então rompeu para fazer um pullback, tá? Só que ele, antes de chegar a tocar, ele já desceu. Foi um loss. Vamos buscar a próxima entrada. Pessoal, mostrar para vocês aqui aquela entrada anterior, como a minha análise estava correta. Eu acreditei que ele ia buscar um toque aqui nesse suporte, que virou uma resistência, porque ele fez um rompimento, né? Um suporte interessante, olha só, tá? Ele fez um rompimento aqui e eu entrei comprado nesta vela aqui, acreditando que iria buscar um toque. Ele não buscou naquele momento, porque o mercado deu uma parada em todos os gráficos, ele ficou sem força, mas ele buscou aqui, ó. Buscou, fez o toque e desceu. Isso aqui é um pullback. Inclusive tem uma mini LTB aqui, que faz uma confluência também. Aqui eu não fiz a entrada, porque não me senti confiante pela forma que o gráfico está trabalhando agora. Ele está muito parado, sem nenhuma força. Ó, você tem 15, 20 velas aqui com preço parado no mesmo lugar. Se você pega as velas daqui e as velas daqui, as 20, 30 velas, o preço está no mesmo ponto. Está sendo negociado no mesmo valor, ou seja, não tem força. E eu não me dou bem trabalhando com gráficos agindo dessa forma. Gráficos sem força, sem players. Eu gosto de gráficos que estejam se movimentando. Tá? Vamos aguardar e se surgir uma nova entrada, eu mostro para vocês. Pessoal, fiz mais uma entrada. Explicar para vocês. Nós temos esse suporte aqui, que é um suporte bem interessante, bem antigo. Foi um toque que ele fez lá atrás, e onde ele veio, buscou um toque e fez uma correção. Depois ele veio fazendo velas negativas, no sentido que iria buscar novamente aquela região onde ele fez o toque. Quando ele faz um toque uma vez, ele se torna como se fosse um imã. E olha só, a correção que ele fez não foi grande, e ele voltou a buscar aquele mesmo ponto onde foi negociado anteriormente. Eu acredito que ele não tem força para corrigir bastante. Então, quando ele começou a fazer essas velas sequenciais, e logo após ele fazer essas duas verdes aqui, fazendo uma pequena correção e dando essa vermelha, eu acreditei que ele poderia buscar este ponto, ou então, inclusive, romper para continuar fazendo buscando pontos de negociação mais baixos ainda. Essa foi o que eu senti, conforme a interpretação das linhas e também as velas que estavam me mostrando. Deu um gain.
Pessoal, fiz mais uma entrada aqui, o valor dessa entrada foi 200, tá? Houve um rompimento desse, era um suporte, houve um rompimento e buscou este ponto aqui. Este ponto aqui é uma região de M15, bem interessante, que eu marquei lá atrás. Vou mostrar aqui, as velas já estão de M15, ó, tá? Onde houve toques aqui, então ficou sendo negociado e respeitado durante bastante tempo nesta região, pois essas velas são de M15, então ficou bastante tempo respeitando este valor de negociação, aquela região. Aqui também ficou tramitando em cima, tá? E aí depois ele rompeu, ficou bastante tempo sendo negociado em valores mais altos e buscou aqui através dessas velas consecutivas de M15 aquele ponto aonde eu tracei a minha linha. E quando ele tocou, eu aguardei primeiro para ver se ele ia respeitar. Quando ele tocou, ele fez um pequeno rompimento. Não chegou a ser um rompimento. A linha, ela é só uma referência. Não quer dizer que ele vai, que ela vai parar exatamente a descida dela naquela linha onde você traçou. Pode ser naquela região. Então ele veio aqui com essa vela de baixa, próximo àquela região onde eu fiz a minha marcação. Depois ele deu uma vela de alta. Eu acreditei que aquele ponto ali era um bom ponto para ser feita uma compra, pois respeitou bastante anteriormente. Então eu fiz a minha compra após essa vela verde, eu fiz uma compra para a próxima vela, tá? Foi um gain, pessoal. Eu já vou encerrar aqui. Deixa eu só acrescentar mais esses 180. Hoje nós fizemos 582. Hoje nós fizemos 582 e mostrar nosso histórico aqui. Hoje fizemos bastante operações. Dia 6 começou aqui, então foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 win e 2 loss. Então ficou 7x2. Um bom resultado. A gente voltou para a banca aqui acima dos 2.000 e a gente estava precisando desse dia de gain, porque eu estava com 3 dias negativos, né? E é isso que acontece. Quando você aceita seu stop de R$200 no dia, quando você aceita perder, parar quando perde R$200, a tendência é que você tenha mais dias de perda. Como assim? Seguinte, você tem 2 formas de trabalhar, eu já expliquei isso. Quando você perde R$200, perde o seu stop, seja ele qual for, mas o meu é 200, perde R$200, não aceita parar e continua operando. E a forma que eu estou mostrando para vocês é que quando você atinge o seu stop do dia e você para. Então, da primeira forma, acaba que você tem menos dias ruins. Por quê? Porque você atinge seu stop, vou dar meu exemplo, eu perco R$200, mas eu não paro, eu continuo operando. E como o meu operacional eu acredito que é bom, o gráfico vai ter melhores momentos do que aquele que eu estava operando e eu perdi, eu vou conseguir recuperar esses 200 que eu perdi e ainda vou conseguir um lucro. Então, eu não aceitei parar perdendo R$200, continuei, recuperei, ganhei ainda, fui lá no meu calendário e coloquei um verdinho. Bom demais. Enquanto na forma que eu estou trabalhando aqui, eu atinjo o meu stop do dia, eu perco R$200 e eu saio. Então eu vou lá no calendário e coloco um X. Ah, Hernani, então por que você não faz da primeira forma? Porque a primeira forma é quebra-banca. Não tem saúde, não tem forma de você ter resultado positivo. Por quê? Porque da mesma forma que tem como você
continuar operando após bater seu stop loss, continuar operando após ter perdido os 200 e recuperar, tem jeito? Tem. É possível? É. Mas também tem grande possibilidade de você perder ainda mais e quebrar sua banca. E acabou. Acabou. Para você operar de novo, agora é só pôr na outra banca. E aí você vai cavando cada vez mais para baixo. Então, ontem, por exemplo, ou eu tive 3 dias ruins. Qualquer um desses dias poderia ter continuado. Ontem, por exemplo, poderia ter perdido meus 200, continuava operando, poderia ter sido bom, recuperava meus 200, ainda ganhava mais uns 400, 500 e ia lá no meu calendário e seria um dia negativo, um dia positivo. Eu não teria ontem tido um dia negativo. Mas o que poderia acontecer também? Eu poderia ter perdido os 200, continuar perdido ainda mais, ter tido uma perda grande, além do que foi programado para mim, ou então até ter quebrado meu banco, minha banca e ter acabado essa saga. Então, explicando, fazendo esse parênteses para explicar para vocês que se você aceita seu stop, sim, você vai ter mais dias de perda no seu calendário. Porém, você não vai quebrar a banca. Você no final do mês vai ter um resultado positivo, tá? Então, isso eu consegui enxergar depois de bastante tempo, depois de ter quebrado bastante a cara. E talvez você precise quebrar a cara aí para entender que isso é verdade. E a outra forma de fazer é você ultrapassar seu stop do dia. Vai ter dias que você vai recuperar, mas vai ter dias que você vai quebrar sua banca e nunca vai ter um resultado positivo, nunca vai se sentir saindo do lugar, só indo cada vez para baixo, porque cada vez que você quebra uma banca é uma dificuldade a mais que você vai ter para um dia lucrar nesse mercado, tá? Pessoal, espero ter acrescentado com vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.